Boa noite, meu povo! Boa noite, Érica, Grazi, parabéns pelo aniversário de hoje. Wellington, obrigado pela presença. Cristina, Clarice, sejam todos bem-vindos. Me falem, por favor, aí, minha gente, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, por favor, para que a gente possa começar a live de hoje, que é perguntas e respostas, né? Hoje eu até coloquei à tarde... na live de hoje, que nós teríamos, né, quais são as perguntas que mandaram aí. Eu achei que vinha mais, né, gente? Mas vamos aí, temos acho que 7 perguntas, eu acho, se não me engano, isso mesmo, 7 perguntas. Anotei aqui para que eu não esquecesse nenhuma. Juliana, obrigado pela presença. Então, o El tá falando aqui que estamos ouvindo bem, a imagem tá perfeita, que bom, que bom. Claro, né, gente, o modelo ajuda também, né? Então, o modelo ajuda, então a imagem fica perfeita, né? Com Mary Kay, então, obviamente, que fica aí uma imagem magnífica para vocês verem aí, ter no final de domingo uma imagem dessa maravilhosa. Arthur, obrigado pela presença. Minha gente, obrigado novamente. Vamos, a Joselma, obrigado pela presença. Vamos começar, né, gente, respondendo as nossas perguntinhas. Olha que eu coloquei, gente, 3 dias a caixinha de perguntas para que as pessoas pudessem mandar as perguntas. Então nós tivemos 7 perguntas. Vou responder todas, porque o povo acha que dependendo da pergunta, a pessoa, né, que vai fazer a live, ou até mesmo eu, deixa de lado. Não. Todas as perguntas que vêm, a gente tem que responder, não é, minha gente? Então é importante que a gente esteja aí muito claro qual que é o nosso objetivo quando a gente se propõe a fazer aí um trabalho, se propõe a estar junto, desenvolvendo uma melhor qualidade de vida saudável. E aí a gente vai aí sempre desenvolvendo com recursos, estratégias, sempre esse melhor caminho de relações saudáveis. Luana, obrigado pela presença. Anitta, obrigado pela presença. Então, minha gente, primeira pergunta, eu fui por ordem, viu, minha gente? Se vocês quiserem fazer uma pergunta, manda aí também que eu respondo aqui, tá? Mas eu vou responder as perguntas que mandaram antes, nada mais justo, né? Eu responder essas pessoas que durante a semana mandaram, e caso tenha perguntas aqui, se der tempo, eu respondo aqui também, ok? Leonardo, obrigado pela presença. Bom, eu fui por ordem, de acordo com que as perguntas foram chegando. A primeira pergunta que chegou pra mim, eu achei bastante interessante, que é sobre o pensamento suicida, como trabalhar no set terapêutico. Você sabe que essa questão dos pensamentos suicida, minha gente, é algo bastante delicado, não só dentro do set terapêutico, mas para qualquer pessoa, né? As pessoas não sabem muito lidar com essas questões de pensamento suicida, de tentativa de suicídio, até porque são questões bastante delicadas, né? Então eu sempre falo, e eu sempre vou trabalhar pela análise psicodramática, gente, hoje 31 graus, tá? Por isso que eu continuo com o meu papelzinho aqui, obviamente, mas 31 graus aqui, às 7 horas da noite, 6 horas da noite, alguma coisa assim que eu postei. Imagina que aqui começou o verão e aí no Brasil começou o inverno, né? Então, imagina o calor. Agora, exatamente agora, está 27 graus. O Arthur tá perguntando qual que é o tema da live. Arthur, a live hoje são de perguntas e respostas. Então, eu fui pegando as perguntas das pessoas durante a semana e tô respondendo hoje, tá bom? E aí, a gente vai aí desenrolando. Isaac, obrigado pela presença. Então, essa questão do suicídio, gente, do pensamento suicida, eu sempre falo na análise psicodramática, a gente vai olhar o suicídio como quem eu quero matar ou o que eu quero matar. Então, a gente vai olhar para aquele desconforto, aquela sensação, aquele sentimento em que eu não estou conseguindo dar conta, em que o único pensamento que eu tenho é exatamente acabar com aquilo de uma forma bastante drástica, que é eliminando a minha vida. Então, eu trabalho muito com o paciente dentro do consultório para ir investigando quem ele gostaria de matar ou o que ele gostaria de matar. Porque é uma situação que tá tão desconfortável, tá tão sofrida, tá tão angustiante, que ele não vê saída. E é importante eu estar junto
desse paciente, é importante eu estar junto dessa pessoa, ou se eu não estou conseguindo dar conta, né, se for um familiar, se for um amigo, recorrer a um profissional, minha gente. Existem vários pronto-socorros psiquiátricos para que a gente possa recorrer e trabalhar essas questões de imediato. Não dá pra gente achar que a pessoa está falando lorota, que quer chamar atenção, que quer encher o saco. Eu falo que é melhor errar, é melhor pecar pelo excesso do que pelo nada, né? Pela negligência. Então, é também entender, mesmo que eu queira chamar atenção e eu estou dizendo que eu vou me matar, eu tenho que entender o porquê está acontecendo aquilo, que já é grave, né? Mesmo que eu queira chamar atenção, ou eu falar, ou eu ter uma tentativa de suicídio para chamar a atenção do outro, algo está acontecendo aqui dentro. E eu preciso olhar para essas questões. Então, eu preciso recorrer a um profissional, se é um profissional que está dentro do seu set terapêutico, investigar o que está acontecendo naquela situação, naquele momento, naquela ocasião, para que eu esteja tão desesperado e tão angustiado a ponto de querer acabar com a minha vida. Então, é investigar o que é que tá ruim, o que tá desesperador. E aí a gente vai tentando traçar alternativas, né, e questões não vinculadas a mim, porque o profissional tem que tomar muito cuidado com isso. Não adianta eu falar assim pro paciente, ai, nossa, você tem uma vida tão boa, você tem emprego, você tem família, você tem dinheiro. Não adianta eu falar uma coisa dessa, gente, porque pra ele nada disso faz sentido. Ou falar, nossa, você pelo menos tem um relacionamento, ou você tem um teto pra morar. Não importa, qualquer coisa que eu colocar ali diante dos meus valores e princípios é grave. É grave para esse profissional. E mesmo que seja um amigo, um colega, um familiar, pare de levar questões suas para tentar confortar o outro. Assuma que você não sabe lidar com aquilo, que você não consegue lidar com aquilo e recorra a uma orientação. Recorra a um profissional especializado da saúde mental e da saúde emocional, tá? Então não dá para eu ficar fantasiando, para eu ficar tentando tirar esse pensamento do paciente ou da pessoa que tá com esse pensamento suicida unicamente para eu me confortar. Eu tenho que entender o que está acontecendo com esse outro. Qual que é esse desespero para eu achar que não tem mais sentido da vida, que a vida não tem mais motivo de eu estar aqui. Eu quero me matar, eu quero acabar com a minha vida. Então investigar, né, o que está acontecendo e como essa pessoa está se sentindo diante das circunstâncias, diante daquela situação, é um caminho para que eu comece a trazer a pessoa para essa realidade. Tati, obrigado pela presença. Então, trazer a pessoa para essa realidade e tentar investigar e manter junto desse caminho, desse momento tão desesperador para essa pessoa. Joyce, obrigado pela presença. Carol, obrigado pela presença. Ou seja, é eu estar nesse apoio, né? Eu estar dando esse apoio real e inteiro, porque é isso, esse apoio real inteiro é para a pessoa que tá com esse pensamento suicida, é para a pessoa que tá com esse desespero de eliminar a sua vida. Não são valores meus, não são questões minhas, tá? Eu também vou ficar desesperado, só que eu não posso entrar no meu desespero, porque eu tenho que estar lá para acolher o sofrimento e a angústia daquele que está com pensamento suicida, porque aí vira até uma questão egoísta. O outro tá trazendo para mim, que tá com essas questões tão angustiantes, tão desesperadora, que eu coloco eu em primeiro. Eu tento aliviar a mim, trazendo questões minhas para tentar acolher e tentar resolver aí. Não dá para se matar, você não pode. Principalmente se envolve uma questão religiosa, eu entrar, por exemplo, com uma questão de impor uma questão de culpa. Júlio, obrigado pela presença. Versolato maravilhoso aí. Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado para não levar o meu desespero, a minha angústia de não saber o que falar ou não saber o que fazer e começar a levar os meus valores e princípios para dentro dessa relação. Cada um, minha gente, cada um tem a sua história. Cada um tem o seu individual. Então, investigar quem essa pessoa gostaria de matar,
ou o que essa pessoa gostaria de matar, a gente consegue ir mergulhando dentro dessas sensações e sentimentos tão desesperador que a ponto de levar essa pessoa a querer eliminar a vida. Então eu preciso ter uma contenção externa, quem a gente pode contar, né? Por isso que eu sempre no primeiro momento eu falo pro meu paciente, quem eu posso recorrer caso você esteja numa situação vulnerável que você não esteja percebendo, né? Eu preciso ter contatos de profissionais que possam estar em contato com essa pessoa, clínicas eu preciso ter contato, hospitais psiquiátricos, porque nesse desespero eu vou ter que direcionar. Olha, você vai até o pronto-socorro psiquiátrico, você vai ligar para o seu psiquiatra, se eu tenho que ter contato com esses profissionais que acompanham esse paciente, ou se é um amigo, um familiar, eu preciso saber qual a continência que a gente tem externamente, se é família, se é mãe, se é pai, se é marido, se é amigo, né? Qual amigo que a gente tem, porque às vezes não é familiar, às vezes vai ter que ser um amigo. E eu deixo muito claro isso para um paciente, que se precisar, eu vou recorrer. Né? A Tati tá perguntando aqui, parentes também? Sim, é o que eu falei, Tati. Eu preciso ter uma contenção, eu preciso ter uma rede para que eu possa... Márcia, obrigado pela presença. Márcia Scarelli, obrigado, lindíssima. Eu preciso ter uma rede. Kelly, obrigado pela presença. Eu preciso ter uma rede de contenção. A gente tá falando aqui do suicídio, mas eu falo em qualquer situação, seja de surto, né? Seja numa questão bastante que a pessoa esteja num auge de uma dissociação. Então eu preciso ver quem eu tenho externamente. Ainda mais no momento que nós temos aí o atendimento online, eu preciso saber quem eu tenho próximo a esse paciente. Quem eu tenho próximo a essa rede de profissionais, né? É interessante eu saber automutilação também, né, Tati? Com certeza. Eu preciso saber regiões aonde que esse paciente pode recorrer, porque às vezes tem paciente de uma tal região, eu preciso saber qual que é o hospital de referência, ou então o profissional ali que eu possa recorrer, ligar para ele entrar em contato, ou um familiar, ou um amigo, ou um tio, ou um colega, não importa. Mas eu preciso ter essa rede, e eu preciso ser muito transparente com o meu paciente, colocar para ele a minha preocupação desse perigo e dessa rede, né, de apoio que eu preciso ter junto dele para ter essa contenção, para ter esse cuidado junto a esse desespero que ele está trazendo. Nilceia, obrigado pela presença. Então, trabalhar, eu com análise psicodramática, trabalhar quem eu quero matar ou o que eu quero matar é um caminho para que eu possa ir compreender, entender e tentar fazer com que o paciente também consiga perceber que não é ele. Ele não quer se matar, né? Eu quero a situação ou alguém. E que aquilo eu não preciso concretizar. Eu posso aqui elaborar de uma forma saudável essa questão tão desesperadora e tão sofrida. Então, é estar muito junto desse paciente, é estar ao lado desse paciente realmente. Michele, obrigado pela presença. Wellington, obrigado pela presença, tá? Então é importante que a gente tenha subsídio e tenha aí recursos nossos, técnicos e éticos e profissionais, para que possamos acolher aí esse paciente aí no set terapêutico. E se é um familiar, se você não sente-se preparado, ou também você vai entrar no movimento de angústia desesperadora, porque aí você vai entrar naquele pico de crise, a ponto de falar, é frescura, quer chamar atenção, né? Como eu falei no início, mesmo que seja, eu tenho que entender o que está acontecendo para que essa pessoa tenha o pensamento de se matar para chamar atenção dentro daquela família, ou chamar atenção dentro daquela relação, ou chamar atenção dentro daquele trabalho. É grave tanto quanto. Então, eu tentar... Isso, gente, eu posso ir investigando no set terapêutico durante o processo. Eu não preciso esperar chegar. Por isso que eu trabalho muitas vezes com os meus pacientes a morte, a qualidade de morte. Pra gente ter qualidade de morte, eu preciso ter qualidade de vida. E muito raro as pessoas dentro do processo terapêutico abordar morte, como na vida. Ninguém fala de morte na vida. Só que a gente fica tão preocupado com a questão
Maurício, meu querido, obrigado pela presença. Maurício até esses dias estava aqui em Portugal, voltou pro Brasil, vai fazer uma falta enorme aqui, que você tenha sido recebido, né, de braços abertos, e estamos esperando você aqui novamente, Maurício. Então, eu preciso, minha gente, né, ter essa consciência e essa clareza, né, de eu poder sensibilizar o paciente dessas questões que vão surgindo aí durante o percurso do processo terapêutico, ou na vida a gente falar de morte, porque as pessoas não falam, as pessoas têm receio, a gente fala muito, a gente fica com temor ou medo de falar de morte, só que a gente esquece que muitas pessoas vivem mortas psiquicamente. Vive uma vida, existe na vida o seu percorrer de uma morte psíquica, e a gente fica tão preocupado com uma morte física. Então temos que pensar sobre isso, temos que trabalhar sobre isso, mesmo que esse não seja a queixa que o paciente trouxe. Eu até fiz um trabalho com um paciente meu esses dias, e aí o familiar falou: nossa, mas você não tem outra coisa para perguntar? Você não tem outra coisa para trabalhar? Você precisa trabalhar a morte? Sim. Eu trabalho algumas questões com o meu paciente, mesmo que não seja tema e mesmo que não seja a queixa que ele trouxe inicial, tá? Então, fica aí esse ponto importantíssimo para os profissionais da saúde mental e saúde emocional, tá bom? Outra perguntinha é: meu marido prefere ver vídeo pornô a fazer amor comigo. O que eu posso fazer? Gente, vocês sabem que agora, na época da pandemia, o número de recaídas à dependência de pornografia aumentou absurdamente. Por quê? Porque eu estou enclausurado e o próprio estar enclausurado, o dentro de casa, dentro do quarto, né, dentro da sala, já é um fator de risco para muitos pacientes dependentes de pornografia. Então, o que eu posso fazer, né? Que a esposa pergunta: o que eu posso fazer se meu marido prefere a pornografia, se vê vídeo pornô, a mim? Primeiro é dialogar. Eu preciso entender o que está acontecendo. O que é que acontece para o meu marido preferir o filme pornô a ter uma relação sexual comigo? Ai, André, mas eu já conversei, ele fala que não é nada porque ele gosta de filme pornô. Tá, eu posso gostar e não tem problema nenhum. A questão é quando aquilo vira prioridade, quando aquilo vira unicamente a fonte de prazer. Porque aí eu vou reforçando que aquela fonte de prazer da pornografia me traz imediatismo. Eu tenho falso controle daquilo, né? Eu acredito que só eu acredito que eu consigo ter a manipulação ali. O nível de ansiedade, eu tenho um controle maior, né? Então, eu investigar com esse meu marido, o diálogo, o casal, gente, não conversa sobre sexualidade, sabia? Existem aí estudos que mostram que casais não conversam sobre sexo, não conversam sobre sexualidade. E olhe lá, às vezes falam sobre fantasias sexuais. Olhe lá! Imagine falar sobre a sexualidade no geral. Então, eu preciso dialogar. Eu preciso colocar para o meu marido ou para minha esposa, não importa, como eu estou me sentindo diante daquilo. E o que nós juntos podemos fazer. Claro que a gente também tem muitos dados aí, a resistência de homens para falar sobre a questão da sexualidade, né? Então essa questão é importante que a gente tente respeitar o espaço do outro, mas que nós possamos nos colocar diante desse outro como nós estamos nos sentindo. Porque a relação são duas, né? Mínimo duas, né? Aqui eu e meu marido, ou eu e minha esposa, somos dois. Então envolve-se os dois. A Márcia colocou aqui: a pornografia não envolve o outro, né? Isso mesmo, com certeza, né? Por causa que fica muito individual. O Winnicott fala isso, né, Márcia? A pornografia, na masturbação, ela é o ápice, né, do contato consigo mesmo. É o único momento que você tem, que você vai ter a entrega, em que você não precisa se preocupar com o outro, em que você vai estar você vai estar unicamente consigo, unicamente ao controle falso, né, aos seus desejos, aos seus prazeres. Mas quando nós temos uma relação a 2, a 3, a 4, não importa, existe o outro. Então às vezes eu preciso
tentar compreender. E você que tem essa questão da dependência de pornografia, você que está tendo uma questão aí, um prejuízo diante da sua relação sexual, da sua sexualidade, é importante que você perceba, que você sinta, que você se observe e procure um profissional especializado para que você possa olhar para essas questões e possa desenvolver recursos e estratégias saudáveis. Não adianta você pegar e tomar 4, 5, 7 comprimidos para você ter um desempenho sexual. Você está se anestesiando, né? Você está se anestesiando para você evitar de entrar em contato com questões reais suas. Claro que existem medicações, gente, para quem tem uma dificuldade fisiológica orgânica, em que o próprio urologista ele vai prescrever. Mas não é um caso de uma ansiedade, não é um caso de um jovem em que quer mostrar desempenho arrasador durante a noite, né? Que quer mostrar que é o bambambam. Isso são questões psicológicas, mas que com o tempo se torna muito grave, porque aquilo vai se tornar a única fonte para que eu tenha uma relação sexual fantasiosamente realizadora, fantasiosamente prazerosa, mas eu estou anestesiado, né? Luísa, obrigado pela presença. Lúcia, obrigado pela presença. Fernanda, obrigado pela presença. Semana que vem temos live com a Fernanda Piotto, viu, minha gente? As dinâmicas da dependência. Aguarde a divulgação na próxima quarta-feira. Então, é importante que essa questão aí que colocaram, né, que a esposa colocou, que o marido prefere o vídeo pornô a ter a relação sexual com ela, é importante então que tenha esse diálogo. E também, caso isso não resolva nada, você tem que ver o que você vai fazer, né? É você que tem que decidir. Não dá pra ficar julgando e não dá pra delegar apenas ao outro questões suas também. Então é importante que a gente tenha todo aí um aparato para que a gente possa ter aí uma relação saudável diante desses vínculos amorosos, desses vínculos conjugais. Como eu falei, o diálogo, eu ter aí toda essa compreensão de nós, é importante também para que essa relação sexual, para essa sexualidade está saudável dentro do nós. Porque existe os eus, mas existe o nós. E esse nós precisa estar saudável, tá? Outra perguntinha foi: do jeito que você fala, parece fácil se curar de qualquer dependência. Na prática, funciona mesmo? Olha, eu nunca falei que dependência tem cura. Começa por aí, tá? Quem me conhece, eu estou aí na área há quase 20 anos na parte de dependência, 21, porque antes de eu me formar eu já trabalhava nessa parte. Sou fascinado, adoro a parte de dependências. Sou, assim, idolatrado pela dependência. Quem me conhece sabe. E eu nunca ninguém viu eu falar que a dependência tem cura. A dependência, gente, é uma patologia crônica. E a semana que vem eu e a Fernanda vamos falar sobre isso, sobre a psicodinâmica das dependências. Ela não tem cura, é uma patologia crônica. Eu vou ter que lidar com ela a minha vida inteira. E não é que é fácil. Do jeito que eu falo, de repente é o modo que eu trago, o modo que eu abordo, porque eu falo muito para os meus pacientes. É uma patologia tão grave, tão pesada, que eu tento de uma forma saudável, leve, abordar o assunto, mas não desvalidando a gravidade, tá? Então, não é fácil, se a gente for pensar, que tem que parar de beber, ou parar de cheirar, ou parar de fumar, ou parar de ver pornografia, ou parar de comprar. Se a gente for ver nesse contexto, é fácil, porque é só fazer aquilo. Só que lógico que não é só aquilo, porque é trabalhoso eu caminhar, né, nesse processo. Sabrina, obrigado pela presença. Eu caminhar no processo de desenvolvimento de recursos e estratégias saudáveis para uma patologia tão grave. E é isso que acontece. Como a dependência, ela tem um cunho muito imediatista, que eu vou lá eu quero suprir aquela sensação desconfortável, eu quero alcançar aquele prazer ou aquele desejo, né, que eu da minha expectativa. Então esse início, né, esse imediatismo fica muito mais atraente. Então é trabalhoso eu resistir. Então está no tratamento, está no processo de acompanhamento para tratar as dependências, é eu me colocar num caminhar trabalhoso.
trabalhoso. Então, não estou dizendo que é a coisa mais tranquila do mundo. Jamais. Jamais. É uma patologia gravíssima e muito séria. Qualquer patologia. Eu trato a patologia. Eu não trato, gente, as gavetinhas da patologia. Porque eu já recebi pacientes que falam, mas eu só fumo maconha, é mais leve do que quem cheira cocaína. Ou então quem cheira cocaína, é mais leve que eu que cheiro cocaína do que aquele que fuma pedra. Ou aquele que, mas eu só bebo cerveja, é mais grave aquele que bebe pinga ou vodka. Ou então, olha, gente, eu não trato as caixinhas, eu trato a patologia. E eu sempre falo aqui, não existe diabético de beijinho, diabético de brigadeiro, né? Existe a patologia que é a diabetes. Então, não venha com essa lorota de que, é droga pesada, droga leve, é o que a gente vê no discurso comum, no senso comum. E nós, cientistas, nós não podemos, cientistas aí da área da saúde mental, da saúde emocional, não podemos entrar com esse discurso. Eu tenho que estar claro qual que é o meu papel diante daquela pessoa que nos procura, diante de uma palestra que eu dou, diante de um treinamento que eu dou. Então, eu nunca disse que dependência tem cura. Eu sempre falo que dependência tem sim como ter uma qualidade de vida saudável, mesmo com uma patologia tão grave. Tatiana colocou aqui, como a dor, não existe dor maior ou menor. Dor é dor, sim. Mas mesmo assim, Tati, eu vejo as pessoas querendo mensurar a dor, que a dor do outro é mais leve que a minha é mais pesada que a do outro, que eu sofro mais que o outro. Gente, é gravíssimo quando eu começo a querer mensurar sofrimento. Não importa. Eu já falei uma passagem dessa, eu atendia no CVV, fiz voluntariado no CVV, que é Centro de Valorização à Vida, e meu plantão era de domingo, das 19 horas até a segunda-feira, às 7 da manhã. E eu adorava um aprendizado maravilhoso que foi acho que no 3º ou 4º ano do curso de psicologia. E aí eu atendi uma ligação de uma moça que a unha dela tinha quebrado, a unha do dedinho tinha quebrado. E ela estava em prantos, ela estava em pânico. Por quê? Porque naquela semana ela teria um jantar na alta sociedade. E a preocupação dela era, André, vão ver que a minha unha quebrou. Ué, por que não coloca unha de gel? Minha gente, naquela época não existia internet quase. Você imagina unha de gel. Não existia, minha gente, não existia, né? Mas a questão também não é essa. Porque eu também enfrentar a minha realidade, tá? Mas por que eu quero dizer isso? Para um outro, pode, e eu ouvi muito isso, eu não acredito que uma pessoa às 2 da manhã ligou pro CVV para falar que a unha dela quebrou e ela tava em desespero. Sim, porque o sofrimento era dela. Porque a angústia era dela, tá? Então, para de você julgar. Quem é você para julgar? Quem é você para julgar? Como também já recebi ligações lá, em que a pessoa ligava para cozinhar. Ela ligava de domingo, exatamente de domingo, né? Por quê? Porque ela pegava, ela fazia comida pra semana, só que ela pegava e fazia o quê? Ela cozinhava pra ela durante a semana, mas ela precisava estar conversando com alguém, porque senão ela não tinha motivação, tá? Então veja, não podemos julgar qualquer questão que a gente ouça. Eu posso achar uma bobeira, eu posso achar que aquilo é um absurdo, mas enfim, bota a linguinha, eu ia falar uma besteira. Morde a língua, gente. Morde a língua e fica quietinho, tá? E fica quietinho. E eu permito que a pessoa seja inteira comigo, tá? A Tati tá colocando aqui da questão da solidão, né? A solidão, Tati, ela é importante também. Ela é importante para que eu possa entrar em contato inteiramente comigo. Só que muitas pessoas não conseguem lidar com a solidão, né? E por quê? A solidão é diferente de solitário. Porque a solidão, de repente, eu constato muitas coisas em que eu não dou conta. E aí é muito pesado.
mas estamos, né, desenvolvendo uma melhor qualidade de vida saudável para isso, né? A Luísa colocou aqui, ó. Uma vez me disseram que eu era fraca, pois tinha dependência de álcool. A pessoa foi dependente de cocaína também. Estranhamente. Ô Luísa, eu sempre falo, não importa o que o outro vai falar pra gente. Não dá pra ficar medindo e ficar aí julgando o outro. Ah, quem é você pra falar isso se você cheirava e eu só bebo álcool? Gente, vamos olhar pro nosso rabicó. A pessoa ela tem direito de falar o que ela quiser. Eu que tenho que estar claro, né, qual a gravidade que eu tenho como relação aí da dependência de álcool. Sou eu que tenho que ter essa clareza. E não tem nada a ver com fraqueza. Não tem nada a ver com fraqueza. Ninguém escolhe ser doente. Mas qualidade de vida saudável é uma escolha. Eu não posso ficar me apegando à minha patologia, seja ela qual for, para justificar o que eu faço, tá? Porque aí eu pego, bebo e cometo alguma questão aí bastante desconfortável de prejuízo e vou alegar que é porque eu bebi. Eu de repente cheiro e aí eu vou lá e agrido alguém e aí vou alegar que é por causa que eu tava cheirado. Então eu não posso justificar em cima da minha patologia, porque qualidade de vida saudável é uma escolha, a patologia não, tá? O Hélio colocou aqui, as pessoas julgam, fazem julgamento sem fundamentos, sem conhecer a dor do outro. Só quem está na pele sabe como a ferida dói. Sim, sim. Por isso que eu tô dizendo, a pessoa julga demais, mas quanto mais eu julgo o outro, mais eu tô me afastando de mim. Porque é isso, quanto mais estou em contato com o externo, mais eu estou afastado do meu interno. Então é importante que a gente faça isso ao contrário, né? Eu esteja mais em contato com o meu interno, esteja menos em contato com o externo. E quando eu falo contato com o externo, não é se isolar, tá? Mas é estar mais voltado para si, nas suas sensações, os seus sentimentos, se observar, se perceber, do que a vida do outro, do que o rabicózinho do outro, tá? Tá bom. A Tati colocou sim, por isso isolamento potencializou muito. Isso. O isolamento, ele pegou uma lupinha e apenas aumentou o que estava acontecendo. Apenas aumentou o que diariamente estava acontecendo. Leandro, obrigado pela presença. Fabiana, minha linda, obrigado pela presença. A Márcia colocou aqui, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Com certeza, Márcia, com certeza. Dani, obrigado pela presença. Bom, outra perguntinha é, alguém já disse que você demonstra ser metido, fresco e nariz em pé? Gente, vocês sabem que eu ri, logicamente, com essa pergunta, mas achei magnífico e interessante essa pergunta. As pessoas têm que perguntar, como eu coloquei, a partir do momento que a gente coloca uma caixinha, que a gente coloca para as pessoas se posicionarem, a gente também tem que estar inteiro para responder. Não é só responder o que eu quero e não é só ter coisinhas e pessoas aqui que eu quero, tá? A gente tem que estar aberto para tudo. Estar nas redes sociais, eu tenho que estar inteiro, não é em partes. Então, veja, sim, já me falaram. Já me falaram que eu sou uma pessoa fresca, que eu sou uma pessoa metida, que eu sou uma pessoa de nariz empinado, né? E aí, gente, são questões que é importante para que a gente possa também nos perceber. Será, gente, que eu tô sendo metido? Será que eu tô sendo fresco? E olha, fresco eu sou, né? Sou fresco com algumas questões, né? Principalmente com questões, por exemplo, eu não como maionese, não como ketchup, não como mostarda, molhos assim, esses molhos misturados com esses cremes aí, eu não sou muito fã, não gosto, e a maionese, ketchup e mostarda realmente eu não como, tá? E muitas pessoas me criticam, falam que eu sou fresco, ai, como você é chato. Bom, gente, mas esse sou eu, né? Esse sou eu. Então, você assumir. O Leandro Canal fala isso. Eu só vou me ofender se eu não me conhecer, né? E eu me conheço. E eu sei que eu sou realmente fresco com algumas questões, né? Que eu sou chato com algumas questões, como quem sabe no meu mau humor pela manhã. Então, eu me conheço. E se eu me conheço, é importante para que eu receba essa questão que a pessoa me trouxe e não me sinta agredido. E não vá com 7 pedras em cima da pessoa, né? Então, mas em geral, quando as pessoas não me conhecem, inclusive que eu sou arrogante, né? Mas depois que as pessoas me conhecem, principalmente paciente, sabe
que é o meu modo de demonstrar, de falar. Eu uso muito a mão, eu sou muito direto. Então isso dá um entendimento que às vezes as pessoas levam para uma forma mais agressiva, né? Não que às vezes eu não fale, logicamente, mas eu falo muito para as pessoas. Me pontue se você acha que eu fui agressivo, se eu fui grosso, seja lá o que for, né? Porque é importante, a relação precisa ser dialogada, né? Então assim, são questões sim que já me falaram, mas muitas pessoas que me conhecem a princípio, porque eu também, por mais que não pareça, gente, eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa muito tímida, para que quando eu não conheço. Então eu fico mais na retaguarda, eu fico mais daquele jeito, sabe? E aí dá a entender que eu sou uma pessoa fresca, que eu sou uma pessoa metida, quer dizer, né? E aí as pessoas falam, nossa, que cara metido. Só que quando as pessoas vão me conhecendo, elas pegam e falam, nossa, e falam pra mim, eu pensei que você era isso, era aquilo, mas eu vi que você é uma pessoa legal. Pacientes falam, André, você me dá uma porrada, mas de uma forma tão acolhedora que não tem nem como ficar com raiva de você. Então, assim, é eu me conhecer e eu indo sim, me moldando, me lapidando de uma forma saudável pra eu ter uma qualidade de vida saudável comigo e nas relações, né? Deixa eu ver aqui que as pessoas colocaram. A Márcia colocou, só quem te conhece sabe que você é um lindo. Ai, Márcia, você que é uma linda. Obrigado, gente. Eu sei que vocês são maravilhosos também. A Érica colocou, eu me apaixonei por sua pessoa, pela sua postura. Agradeço ao Wellington. Ai, Érica, obrigado pela presença. Ai, gente, esse sou eu, né? Esse sou eu aqui. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim mesmo. Claro que hoje eu tento ter alguma assertividade para eu me posicionar, para eu me colocar, né? Da forma que eu vou falar, da forma que eu vou me posicionar, porque eu também sou muito impulsivo, né? Sou pessoa ansiosa. Então, são questões que eu vou trabalhando dia a dia e que eu tô gostando do que tá ficando, viu, gente? Tô gostando aí desse desenvolvimento de qualidade de vida saudável a todo momento, porque é isso, qualidade de vida saudável é a todo momento. A Juliana Espada colocou assim, te amo assim mesmo. Obrigado, Ju, você é lindíssima. A Tati colocou, Leandro Canal é maravilhoso, e é mesmo. A Luísa colocou, o André é papo reto. Eu não consigo muito rodeio, né, gente? Eu acho que tem que ser coisas de uma forma assertiva e realmente não desvalidando e jamais, tá? Jamais tentando não dar vazão ou não dar ouvido para o outro, tá, gente? A Tati colocou, pra quem não conhece mesmo, porque pra quem você conhece, socorro. Sim, Tati, eu sou isso, né? Eu sou isso aqui, né? Não tem nada de tímido. Sou, Tati, sou. Hoje eu tô melhor. Fiz teatro, né? 6 meses pra pegar meu DRT. Mas eu entrei na faculdade e aí realmente não dá pra conciliar. Mas estou muito feliz e muito realizado aqui. Porque, querendo ou não, a análise psicodramática é um teatro. Então, assim, juntou, né? Uniu aí essa minha maravilha pelo teatro junto com a análise psicodramática. A Fernanda colocou, amar sem amor, sem amar os defeitos não é amar. A Fernanda falou isso na minha despedida do CAPS Álcool e Drogas. Ela falou, André, mesmo com alguns defeitos seus ou algumas questões suas, foi mais ou menos o que ela disse, eu te amo, né? E eu aprendi a te amar e aprendi a conviver com você. Fernanda, sou apaixonado por você, você sabe disso. A Tati colocou, acho isso bacana, as pessoas confundem assertividade com grosseria ou metidez. Isso, assertividade, gente, é transparência. E muitos, eu já falei isso aqui em algumas lives, as pessoas pedem a transparência, mas quando as pessoas são transparentes, as pessoas não dão conta. Porque as pessoas, elas querem apenas ouvir o que elas querem. Elas querem apenas que passe amor na cabecinha delas. E aí, ou querem estrelinhas. Olha, não é comigo. Infelizmente ou felizmente, não sei, não é comigo. A Joyce colocou, me lembro bem do seu mau humor matinal. Saudades. A Joyce é uma terapeuta ocupacional que trabalhou comigo no CAPS Álcool e Drogas. E ela sabe, porque acho que ela tinha alguns contatos comigo de manhã. E ela sabe como que era o meu mau humor de manhã. E eu aprendi a lidar com o meu mau humor, porque os pacientes não tem nada a ver com isso, meus alunos não tem nada a ver com isso. Mas foi as duras penas, viu, minha gente? Porque, olha, eu mesmo não me aguento de manhã. Hoje tá melhor, viu? Hoje tá melhor. A Tati colocou, não tem timidez com o que você conhece. Isso que... sim, Tati. Com o que eu não conheço, ixi, minha gente, aí a tragédia tá feita, viu? Com o que eu não conheço,
vai que vai. Aí a coisa flui. Quem entrou aqui, saber mais EAD. Ah, me fala o seu nominho, porque eu gosto de falar o nome, né, gente, das pessoas. Coloca o seu nominho aí. Bom, então tá respondido aí, tá bom? Transforma, Mari, me fala quem entrou aí, eu acho que é Mari, deve ser a Mari. Seja bem-vindo, eu gosto de saber os nomes. Então, quando não tá o nome, me fala aí, tá bom? O Herto colocou coração gigante. Ai, olha, eu sou pequenininho e ainda bem que meu coração é gigante e minha barriguinha também, viu, gente? Olha, sou eu, né, gente? O que eu posso fazer? Tento tirar ela, mas ela não me larga, viu? O Herto colocou, André, já o conheço há um tempo e sei muito bem o quanto me ajudou a desenvolver qualidade de vida saudável e com minha evolução pessoal. Você é uma pessoa super inteligente, humilde, assertiva e de um coração gigante. O Herto, obrigado pelo feedback. O Herto é maravilhoso, estamos aí, vocês estão acompanhando as minhas lives com ele e agora com a Milton. Então, obrigado pelo feedback, eu fico realmente bastante feliz e honrado de saber aí como que a gente vai caminhando, tentando, né, gente? De uma forma saudável, porque a gente é falho também, e eu acho que é importante a gente nos perceber e nos aceitar na totalidade, não apenas o que eu quero. A Maritelma, da Transforma Mari, do curso da Cris. Ô, minha linda, do curso da Cris, que é psicoterapia online com psicodrama. Obrigado pela presença, minha linda. Então, próxima perguntinha, porque senão não dá tempo, né, gente? Como superar a mágoa de alguém e o rancor? Minha gente, se eu tenho a mágoa de alguém ou rancor, eu não desculpei, eu não perdoei. E eu tenho que entender o que é que tá pegando aí. Porque às vezes eu tenho medo da perda, eu tenho medo de perder aquela pessoa, porque é uma pessoa que eu gosto, ou uma relação, uma situação, não importa. E aí, pra eu não perder, eu finjo que eu perdoei. Eu falo que a desculpa, ela tem que ser muito transparente, muito sincera. Para muitas pessoas, eu falo que desculpa não existe, né? Para muitas pessoas eu falo que eu não desculpo. Porque quem sou eu para desculpar? Começa por aí, né? E a coisa tá feita. Mas que possamos, né, dependendo aí, lógico, quem for, a relação que for, possamos sim dar continuidade a uma amizade, a uma relação, e que sim, eu estarei inteiro dentro dessa relação. Mas que a desculpa, ela tem que ser muito transparente, muito inteira, muito real. Não dá pra eu apenas falar porque é uma palavra sim, ou pra mostrar pro outro que eu sou superior, ou mostrar que eu sou uma pessoa evoluída. Se isso continua, e eu sempre vou trazendo lembranças na minha cabeça do ocorrido. Elaine, obrigado pela presença. Isso, gente, não é perdão. O perdão é sincero. O perdão é transparente, né? É muito verdadeiro. E você não é obrigado a perdoar. Se você não perdoar, gente, você não vai pro inferno, você não vai pra fogueira, você não vai pro calabouço, você não vai pro lugar que fica lá vagando, tá? Não vai. Religiosamente, Gabriel, obrigado pela presença. Religiosamente tem esse peso muito grande, tá? E quem é religioso não tem problema. Cada um com a sua crença. Mas o que eu estou dizendo, diante da psicologia, diante aí da saúde mental e emocional, eu tenho que tomar cuidado com esse peso que me traz a ponto de eu adoecer, tá? Então é importante eu parar de julgar o outro, porque o outro não perdoa, porque o outro não desculpa. Isso não quer dizer que é uma má pessoa, porque como a gente falou, cada um sabe a sua dor. Eu não perdoar ou eu não desculpar não significa que eu não sou uma boa pessoa, não significa que nós não possamos continuar uma relação por causa de um acontecimento, por causa de um ocorrido. Eu só tenho que tentar entender e compreender o que é que tá pegando ainda, o que é que tá desconfortável ainda, né? Porque eu falei que deixei passar, mas não deixei, então tem algo mal resolvido. Será que eu fui tão transparente mesmo na conversa? Será que eu fui tão verdadeiro? Porque eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser transparente, porque eu vou alimentando, gente, eu vou lembrando aquilo, todos os dias eu vou alimentando um pouco aquilo, e eu fico chateado, eu fico magoado, eu fico com raiva, e aquilo vai ser alimentado. Uma hora eu não dou conta, uma hora aquilo vai transbordar, uma hora aquilo vai explodir. Então, eu preciso ser transparente comigo, verdadeiro comigo, para que eu consiga ser transparente e verdadeiro com o outro. Então, dialogue,
Se expresse com o outro, né? Traga o que tá pegando, o que é que tá incomodando, por que você não consegue tirar esse rancor, essa mágoa. É importante que você consiga se posicionar pro outro e ver o que a gente consegue fazer. Porque o outro, gente, ele também às vezes tem coisas que a gente faz e que não é proposital, mas é uma expectativa sua. Você teve a expectativa de que eu iria fazer isso ou fazer aquilo. Eu nunca te disse. E eu fazer algo que te chateou, não significa que eu não gosto de você. E eu falei isso, acho que pra Fernanda uma vez, quando a gente trabalhava junto, eu falei, ué, se eu sou tão... eu nem lembro o que eu falei pra ela, mas era assim, se eu sou tão encrenqueiro, eu acho assim, mais ou menos, se tudo eu pego no pé, se eu sou tão encrenqueiro, como você fala que gosta de mim? E aí ela falou a frase maravilhosa, né? Eu não gostar de um traço seu ou de um ponto seu não significa que eu não goste de você. Não significa que eu não simpatize com você. Gente, tem como não amar a Fernanda? Essa pessoa maravilhosa que vocês vão conhecer a semana que vem, tá? A Tati colocou aqui. Isso, porque o perdão é uma liberdade nossa. Não tem a ver com o outro. Perdão é por nós. Até porque podemos perdoar e não querer olhar na cara nunca mais da pessoa. Essa história de querer perdoar é aceitar de novo na vida. Não faz sentido. Sim, entende, gente? Porque assim, tem pessoas que fazem muito isso. Eu te perdoo, mas não quero falar mais com você. Né? Tem muita gente que faz isso. Então não perdoou. Né? Então não perdoou. Certo? A Fernanda colocou, já estou chorando aqui. Fernanda, sem palavras. Né? A minha emoção de falar de você vai ser sempre eterna. Sempre. A Tati colocou aqui, já quero conhecer essa Fê. Tati, você vai se apaixonar por ela. Vai se apaixonar, viu? Então, avaliem. Avaliem essas questões, gente. Essa questão que automaticamente vai estar vinculada à relação do outro. A relação que eu tenho no mundo. E por que que aquilo pega tanto em mim. Por isso que eu preciso me conhecer. Eu preciso me perceber. Eu preciso me observar. Para que você tenha, né, a sensibilidade e a clareza, por que que aquilo pega tanto. Outra perguntinha. Por que é que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Gente, tem coisas que a gente não sabe, né? Tem coisas que a gente não sabe. E eu não saberia responder essa pergunta. Então, eu fui atrás, né? Fui atrás. E aí você sabe que é um sociólogo que começou a responder perguntas que colocavam nas redes sociais, que colocavam na internet, e perguntas que ninguém conseguia responder. E aí ele foi se aprofundar. E o que ele colocou? Eu não sei o nome desse sociólogo, porque não estava lá, tá? Mas ele colocou aqui. Porque separado é um adjetivo. E tudo junto é um pronome indefinido associado a um adjetivo. Ou seja, você que me perguntou... Além de eu te dar a resposta, você vai ter que ser aí um conhecedor do português, né? Um conhecedor do dicionário, né? Então, assim, é uma pergunta, acho que é pertinente, porque, obviamente, pode ser uma dúvida, sim, né? Mas é uma questão, assim, que eu não sou expert no português, não sou expert no dicionário, por isso que eu fui atrás, e essa é a resposta. Não sei se você ficou satisfeito com essa resposta, mas é a única resposta que eu tive pra você, tá bom? Então espero aí que tenha suprido a sua pergunta, tá bom? E outra pergunta, a última. Sofro de ansiedade, como controlar? Quais os métodos para uma melhora? Olha, a ansiedade a gente tem que diferenciar. Gramática, é isso mesmo, Tati. Tati é professora também, psicóloga e professora. E é isso, né, Tati? Gramática. Eu, minha gente, sou a negação, viu? Geografia e gramática, eu até sei escrever um pouco, logicamente, né? Porque eu me formei, logicamente, né? Isso, apesar que isso não é garantia, né, gente? Quem estudou, se formou, não é garantia que sabe escrever. Mas eu sei pelo menos um pouco. Mas, olha, a gramática, eu realmente tem umas questões aí que eu sou com uma dificuldade muito grande, tá? Mas... eu fui atrás. Quando a gente não sabe, a gente tem que ir atrás, tá? Bom, ansiedade, gente, eu preciso separar. Hamilton, obrigado pela presença. Hamilton foi o cara aí maravilhoso que nós fizemos live ontem junto com o Wellington. Então quem assistiu já conhece aí, sabe que ele é life coach, trabalha aí com a questão de suplementos e coach
na parte aí do cuidado físico, né? E é atleta também. Bom, eu preciso diferenciar, gente, o que é ansiedade, né? Eu estou ansioso ou eu sou ansioso. Começa por aí, tá? Começa por aí. Se eu estou ansioso, eu preciso ter esse entendimento por que eu estou ansioso. Gente, é normal as pessoas ficarem ansiosas, porque vai viajar, porque vai ter uma prova, porque tem um evento, porque tem algo a acontecer. Ou seja, a ansiedade está pautada lá na frente. É pelo que vai acontecer, tá? Eu estou ansioso pelo que vai acontecer. Normalmente os quadros depressivos são coisas lá atrás, o que passou. Então, a ansiedade é muito pautada nisso. Agora, transtorno de ansiedade generalizada é uma patologia. É uma patologia, eu também preciso ter essa clareza que eu tenho uma patologia crônica, em que eu preciso cuidar dela a vida inteira, tá? Então, eu tenho que saber o que é a ansiedade da análise psicodramática. Ou eu estou correndo para algo ou para alguém. Ou eu estou fugindo de algo ou fugindo de alguém. Esse é o basicão da ansiedade na análise psicodramática. E aí, é uma avaliação que você precisa se fazer. E se você não está conseguindo se dar conta sozinho com isso, Luciene, obrigado pela presença. Se você não está conseguindo se dar conta disso apenas você, procure um profissional da saúde mental. Procure um profissional da saúde emocional para que ele possa acompanhá-lo, para que ele possa, junto com você, destrinchar e mergulhar diante desse conflito, diante dessa angústia tão desesperadora que é a ansiedade. Principalmente quem já teve crise ansiosa, é desesperador e a gente sabe disso. E aí, existem várias técnicas. As técnicas, elas são individuais. Não dá pra eu dizer, minha gente, que as técnicas servem pra todo mundo, tá? Para todo ansioso vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu não posso dizer uma coisa dessa. Então, é muito individual. Por isso que os recursos, estratégias, cada um vai desenvolver a sua. Mas, em geral, o que as pessoas relatam pra gente? Técnica de relaxamento. A gente hoje tem muita moda do mindful, né? Que é a questão da meditação. Existem questões muito palpáveis. Tem pessoas que anotam, né? Em crise, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Porque na hora de crise não adianta você querer pensar, que você não vai pensar. Então eu pego minha colinha e olho lá. Beber água, sentar. E aí são questões que você foi desenvolvendo, que funcionou com você. E aí você vai ler e aí vai te trazer para um eixo, né? Vai te trazer para um eixo muito estrutural no pé no chão. Porque a crise nos tira do chão, nos tira da realidade, tá? A água, por que a água? A água, conforme você vai bebendo, ela vai te trazendo uma diminuição do batimento cardíaco do coração. Então ela vai trazendo um contato maior com a respiração, vai mandar oxigênio para o cérebro. Então, conforme eu estou tomando a água, isso vai acontecer. Então, também é uma técnica que eu já ouvi também muito. Então, é importante que cada um desenvolva os seus recursos e estratégia. Mas, no geral, é importante a respiração, né? Ela vai trazer aí um mandar oxigênio para o cérebro. Camila, minha linda, obrigada pela presença, Camila. Eu vou para Camila. Camila mora em Votuporanga, uma psiquiatra maravilhosa lá em Votuporanga. Casada com o Reinaldo, enfermeiro também maravilhoso. E todo ano eu fui visitar Camila e Reinaldo lá em Votuporanga, Maria e também Joãozinho, lá em julho mais ou menos, acho que é em julho ou em novembro eu ia, durante acho que 4, 5 anos, desde quando ela mudou pra lá. Só que esse ano, né, Maria, Camilinha, esse ano, com essa pandemia, tô aqui, firme e forte, né, então esse ano, não sei, realmente não vou conseguir, mas vamos marcar, com certeza, viu? Então é importante que as técnicas de respiração elas sejam realmente utilizadas no momento, porque traz sim um rebaixamento e me traz pro chão. Eu não fico, porque já diz crise eu estou desorientado, tá? Crise eu estou desorganizado. Um beijinho, Maria linda, Joãozinho meu lindo, um beijo pra você, Reinaldo querido, Votuporanga inteira aí, né? Pra quem eu conheço, logicamente, inclusive cheguei a dar aula em Votuporanga, viu, gente? Unifev, maravilhoso, dei aula lá na pós-graduação em saúde mental, psicossocial, e foi uma honra, um prazer.
Então, a ansiedade é importante isso. A Tati colocou aqui, manda aviso pro cérebro que não está em perigo. Isso. Então é importante que em questões de crise eu tenha algo mais concreto. Não adianta em situação de crise, gente, eu querer perguntar ao paciente, ai, como você está se sentindo diante dessa crise? Como você está se percebendo diante dessa crise? Gente, ele vai dar na tua cara. Ele vai dar na tua cara. Não dá pra pedir pra uma pessoa em crise, ai, acalma, fica calmo. Não dá pra eu falar isso. Não dá. Porque eu deixo a pessoa mais em crise. Eu deixo a pessoa mais ansiosa. Então, recursos e estratégias para crises tem que ser desenvolvido antes. Antes. Tá? Para isso, eu preciso me conhecer, preciso me perceber e preciso me observar. Para que eu possa desenvolver esse recurso e estratégias para que no momento, né? Para que no momento da crise eu possa ter aí, né, algo palpável para acontecer, né? Ah, a Fernanda tá dizendo aí que tem no story dela, Fepioto, @Fepioto, vê lá, gente, o story falando sobre ansiedade, Fê, é isso? Acho que é isso, né? Eu já li alguma coisa lá sobre ansiedade, sobre a questão do transtorno de sono. Tem várias questões, siga a Fernanda, @Fepioto, e vocês vão ter ali bastante conteúdo falando aí da saúde mental, saúde emocional, porque é psiquiatra, ela tá lá no ABC da psiquiatria, no site, né, na página também, e lá todos os dias sai conteúdo. Então siga lá, penso que seja importantíssimo para que a gente possa todos os dias ter um desenvolvimento de qualidade de vida saudável. Técnica de respiração na ansiedade é o que a Fernanda está dizendo aqui. Então, olha aí, viu? Já temos aí uma técnica palpável em que pode te ajudar e pode facilitar em momentos de crise. E quando a gente fala nessa questão de respiração na ansiedade, a gente também pode ampliar, gente, para qualquer situação de crise, né? Crise de pânico, que é o ápice da ansiedade, né? Então a gente pode aí termos uma questão bastante saudável aí. Camilinha, isso, Fernanda, podemos. Fernanda colocou aqui, temos que fazer uma live os três. Com certeza, eu, Camila Prior e Fernanda Piotto. Olha, vai ser um caos essa live, hein? Vamos marcar assim. Bom, minha gente, o tempo tá terminando. Espero que eu tenha respondido. Bom, respondi todas as 7 perguntas. Obrigado para quem mandou. Obrigado para quem participou. Obrigado por todos vocês que estão aqui comigo. Sempre é um prazer, sempre é uma honra. Mande temas, minha gente. Mande assuntos para que eu possa estar fazendo as lives com vocês. Eu quero fazer uma live que eu possa estar chamando as pessoas aqui ao vivo, para que a gente possa bater um papo de segundos, mas para que a gente possa estar conhecendo um pouquinho de cada um. O Herto colocou aqui, mais uma excelente live, incrível momento e com conteúdo repleto de insights importantes. Parabéns, André, sensacional. Obrigado. Paulinho, obrigado pela presença, Rui. Estamos terminando, mas a live vai ficar gravada. Assiste lá desde o início, querido, tá? Eu fico só nos comentários, a Camila diz. Camila, você é maravilhosa. Jamais. Você tem que participar porque você tem conteúdos aí maravilhosos. Gente, obrigado. Beijo pra todo mundo, obrigadíssimo de coração pela presença de todos. E a semana que vem, não percam, eu com doutora Fernanda Piotto falando sobre a psicodinâmica das dependências. Quarta-feira eu solto a divulgação. Mande suas perguntas pra domingo a gente responder, tá bom? Ju, obrigada, meu amigo, você é máximo. Quero sobre a morte psíquica. Pode deixar, Ju, vamos falar sobre isso, já vou anotar aqui. Tchau, minha gente. Tchau. Boa semana a todos e que possamos ter bastante vivências, experiências saudáveis no decorrer da semana. Tchau.